Os homens são tão simples e tão inclinados a obedecer às necessidades imediatas que um enganador nunca ficará sem vítimas para suas decepções. Nicolau Maquiavel. Você já se sentiu como um peão no jogo de outra pessoa? Como se você nunca fosse o personagem principal da sua própria história, mas um papel coadjuvante na deles. Talvez fosse alguém em quem você confiava, um amigo, um parceiro, e talvez você nem tenha percebido até que fosse tarde demais. Até que você estivesse esgotado, usado e descartado. A verdade é que, quer gostemos de admitir ou não, a maioria de nós já desempenhou esse papel em algum momento. Todos nós já fomos ferramentas usadas para servir à ambição, ego ou desejo de outra pessoa. E dói. Não porque nos surpreende, mas porque, no fundo, esperávamos significar mais. A sensação de ser usado pode deixar um gosto amargo, uma mistura de raiva, confusão e uma profunda e persistente sensação de inutilidade, como ser um fantasma em sua própria vida, presente, mas invisível. E o que é pior é que isso nem é uma ocorrência rara. Está em todo lugar, no trabalho, nas amizades, até no amor, porque nem todo mundo vê as pessoas como pessoas. Algumas pessoas veem as pessoas como meios para um fim. E aos olhos delas, você só é útil até que não seja mais. Séculos atrás, no coração da Renascença, um homem desvendou essa brutal realidade. Seu nome era Nicolau Maquiavel, um filósofo político que ousou falar a verdade sobre a natureza humana. Ele não era cínico, era realista. Ele não acreditava que as pessoas fossem más, mas acreditava que a maioria das pessoas age por interesse próprio. Em seu lendário livro, O Príncipe, Maquiavel não nos diz para sermos cruéis. Ele nos diz para abrirmos os olhos e vermos que o mundo não é governado pela bondade ou pela justiça, mas pela estratégia, pelo poder e pela sobrevivência. Ele nunca disse, os fins justificam os meios, mas sua filosofia dançava perigosamente perto disso. Para Maquiavel, se alcançar o poder exigisse crueldade, manipulação ou engano, que assim fosse. O que importava era o resultado. E embora seu livro fosse destinado a monarcas, suas ideias se infiltram na vida moderna mais do que gostaríamos de admitir. Porque no mundo de hoje, o poder nem sempre usa uma coroa. Às vezes, usa um sorriso. Às vezes, senta-se à sua frente pedindo favores. Às vezes, é aquele amigo que só liga quando precisa de algo. Maquiavel nos mostrou como reconhecer quando estamos sendo usados. E, mais importante, como parar isso. Porque uma vez que você vê o jogo como ele é, você deixa de ser o peão. Então, neste vídeo, vamos mergulhar na brutal sabedoria de Maquiavel. Não para nos tornarmos frios ou cínicos, mas para nos tornarmos conscientes, para proteger nossa energia, nossos limites e nosso valor. Mas antes, se inscreva no canal. Deixe o seu like e ative as notificações para continuar a receber mensagens de conhecimento e crescimento. 1. Entenda que as pessoas são egoístas. Antes de podermos parar de ser usados, precisamos entender algo fundamental, algo que Maquiavel não adoçou. As pessoas são egoístas. Ele não disse isso por cinismo. Ele disse porque era verdade então, e ainda é verdade agora. A maioria das pessoas age com base em um princípio, sua própria vantagem. Não amor, não lealdade, não justiça, apenas interesse. Maquiavel acreditava que por baixo da superfície de nossas vidas sociais, nossas amizades, nossos locais de trabalho, até nossas famílias, as pessoas são calculistas. Este é o primeiro passo para nunca mais ser usado. Você deve parar de esperar que as pessoas sempre tenham boas intenções. Nem todo mundo te deseja mal, mas a maioria das pessoas vai priorizar a si mesma quando tiver a escolha. Isso não significa que devemos ser paranoicos, significa que devemos estar cientes. Mas aqui está a nuance que nem Maquiavel negaria. Nem todo mundo é manipulador.
Existem alguns raros, amigos, amantes, mentores, que agem com verdadeira consideração. Mas mesmo assim, Maquiavel alertaria: não julgue a lealdade deles por suas palavras, mas pelo que eles sacrificam por você quando isso lhes custa algo. Porque aqui está a reviravolta. A maioria das pessoas esconde esse egoísmo. Elas usam máscaras, elas projetam calor, generosidade e preocupação. Mas Maquiavel nos lembra: isso geralmente é uma performance. Então, como você se protege? Você presta atenção. Se alguém está sendo excessivamente gentil, pergunte a si mesmo: por que agora? O que eles ganham com isso? Isso é generosidade ou estratégia? Maquiavel argumentaria: se a gentileza dele serve a um propósito, não é gentileza, é moeda de troca. E uma vez que você começa a pensar dessa forma, não amargamente, mas claramente, você começa a estabelecer limites. Você não mais dá seu tempo, sua confiança ou sua energia livremente e para de se explicar para todo mundo. 2. Estabeleça e faça valer seus limites. Por que as pessoas se aproveitam de nós? Muitas vezes não é porque são más, é porque nunca dissemos não. Deixamos a porta aberta e elas simplesmente entraram. Maquiavel observou que a maioria das pessoas não protege seu tempo, sua energia, nem seu espaço emocional. Elas permitem que outros as puxem em todas as direções, fazendo favores, resolvendo problemas, absorvendo reclamações. Elas dizem sim quando querem dizer não. E assim são usadas, não uma vez, mas repetidamente. Mas aqui está a questão. As pessoas só pegam o que você as deixa pegar. Se alguém está constantemente pedindo ajuda, buscando seu apoio ou até mesmo se fazendo de vítima para obter sua simpatia, é porque aprenderam que você dirá sim. Você as treinou para esperar isso. E com o tempo, elas ganham poder sobre sua agenda, suas emoções, sua paz de espírito, enquanto você, por outro lado, se torna impotente, apenas seguindo os pedidos delas, atendendo às necessidades delas, enquanto as suas são esquecidas. É por isso que os limites não são apenas úteis, são essenciais. Pense neles como o escudo de um soldado na batalha. Nenhum soldado vai para a guerra sem um. O escudo bloqueia as flechas, ele protege, ele define a linha entre eu e não eu. Da mesma forma, seus limites bloqueiam as constantes exigências, a manipulação, a culpa. Eles criam espaço entre você e aqueles que drenariam sua energia, não porque você os odeia, mas porque você finalmente se valoriza. Este, diria Maquiavel, é o primeiro verdadeiro ato de força. Parar de esperar que os outros o respeitem e começar a fazer valer esse respeito você mesmo. Porque aqui está a dura verdade. As pessoas não agem por boa vontade, elas agem por interesse próprio. E se usá-lo as ajudar a progredir, elas o farão. Mas no momento em que você estabelece um limite, você interrompe esse padrão. Você retoma o controle. Você diz ao mundo: você não decide meus limites. Eu decido. E pode começar pequeno. Da próxima vez que alguém pedir um favor, pergunte a si mesmo: eu realmente quero fazer isso? Isso é justo ou é mais um pedido em uma longa linha de exploração? E se a resposta for não, diga não. Mesmo que sua voz trema, mesmo que eles fiquem chateados, diga com calma, diga com clareza e diga sem culpa. Você não deve a ninguém seu tempo, sua energia ou sua paz, especialmente se isso vier às custas do seu próprio bem-estar. Porque no momento em que você começa a dizer não, você não está apenas estabelecendo um limite. Você está enviando uma mensagem que você não será mais usado, que você não é uma ferramenta, um recurso ou uma rede de segurança. Você é uma pessoa, com limites, com valor, com poder, e ao reivindicar esse poder, você dá o primeiro passo de volta para si mesmo. 3. Controle a imagem que os outros têm de você. Maquiavel nos ensina que a percepção molda a realidade.
A maneira como as pessoas o tratam, o respeito que elas dão, os limites que elas cruzam, o valor que elas dão ao seu tempo, tudo deriva de uma coisa: a imagem que você permitiu que elas formassem de você. Se você parece mole, ingênuo ou excessivamente confiante, as pessoas não hesitarão. Elas o usarão. Não necessariamente porque são más, mas porque você lhes mostrou que é possível. E em um mundo movido pelo interesse próprio, é só isso que é preciso. É por isso que Maquiavel disse a famosa frase: é melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. Agora, ele não estava nos dizendo para nos tornarmos tiranos. Ele estava revelando uma dura verdade. O poder vem da percepção, e a percepção vem de como você se comporta. Se você está sempre disponível, sempre perdoando, sempre se esforçando para agradar, as pessoas começarão a vê-lo como uma ferramenta, não como uma pessoa. Elas sorrirão, elas o agradecerão, mas no fundo, elas assumirão que você é fácil de controlar. Mas se você anda com confiança calma, se você fala com intenção, se você mantém um senso de autorrespeito e ouso dizer mistério, as pessoas percebem, elas pisam com mais cuidado. Não porque temem sua crueldade, mas porque respeitam sua força. E essa força não grita, não precisa, ela se mostra na contenção. Maquiavel disse: controle sua imagem controlando suas reações. Quanto mais emocionalmente reativo você for, mais fácil será de ler e de manipular. Basta perguntar a qualquer jogador de pôquer. Pessoas que perdem a calma, que compartilham demais, que tornam sua dor visível para o mundo. Elas entregam aos outros o manual de como usá-las. Então, pause antes de responder. Respire antes de falar. Contenha-se quando sentir o desejo de despejar tudo. Você não deve a ninguém acesso ao seu mundo interior, e quanto mais eles não souberem, menos poder eles terão. O mistério cria alavancagem. Antes de compartilhar um detalhe pessoal, pergunte a si mesmo: isso fortalece minha posição ou a enfraquece? Se estiver em dúvida, não diga nada. Deixe o silêncio ser sua estratégia. Maquiavel acreditava que aqueles que são difíceis de prever se tornam difíceis de controlar. Se as pessoas não conseguem antecipar seu próximo movimento, elas não podem preparar sua vantagem. Essa incerteza é poder. Ela as mantém cautelosas. Ela o mantém no controle. Então não proteja apenas seu tempo, proteja sua presença. Não construa apenas limites, construa mística. E nunca se esqueça, em um mundo onde todos estão tentando conseguir algo, a pessoa que controla sua imagem controla o jogo. 4. Pratique a generosidade de forma medida. A generosidade é algo lindo, quando feita da maneira certa. Ela pode demonstrar apreço, construir confiança, abrir corações. Mas como Maquiavel nos adverte, o excesso de generosidade pode ser sua ruína. Por quê? Porque as pessoas não apenas recebem generosidade, elas se acostumam com ela, e no momento em que algo se torna esperado, deixa de ser um presente e se torna uma demanda. Maquiavel via isso claramente. Ele escreveu que, embora a generosidade possa conquistar favores, ela deve ser usada com sabedoria, não por culpa, não por impulso e definitivamente não por hábito. Porque quando você é sempre quem paga, sempre quem ajuda, sempre quem dá sem pausa, você não é visto como gentil, você é visto como um provedor, um recurso, um meio para um fim. E logo, em vez de serem gratos pela sua bondade, eles começam a tratá-la como um nível de serviço esperado. E quando você finalmente diz não, eles não o agradecerão por todas as vezes que você disse sim. Eles se sentirão ofendidos, traídos, como se você tivesse tirado algo deles. Esse é o perigo. É por isso que Maquiavel acreditava que a generosidade deveria ser estratégica, não manipuladora,
não egoísta, mas medida. Você dá quando importa. Você dá com intenção. Você dá nos seus termos, não nos deles, porque se você for muito rápido para dar, as pessoas não verão isso como um reflexo do seu caráter. Elas verão como uma fraqueza que podem explorar. Em vez disso, dê de uma forma que mantenha seu poder. Seja generoso, mas permaneça imprevisível. Seja gentil, mas permaneça perspicaz. Dê, mas não se esgote. Pense assim: se um rei desse ouro toda vez que alguém pedisse, logo não haveria mais reino. Mas se ele desse ouro em momentos de estratégia, durante alianças, durante negociações, momentos em que realmente significava algo, então sua generosidade teria peso. Significaria algo. Então, da próxima vez que você estiver prestes a oferecer algo, seu tempo, seu dinheiro, sua energia, pergunte-se: isso serve a um propósito? Estou dando para construir força ou estou dando porque não sei dizer não? Isso será lembrado ou será esperado de novo e de novo. Se a resposta não servir ao seu bem-estar a longo prazo, contenha-se. Porque a verdadeira generosidade não vem de dar tudo. Ela vem de dar a coisa certa no momento certo, para a pessoa certa. E quando você faz isso, sua generosidade se torna rara, valorizada, respeitada, poderosa. 5. Pareça virtuoso, mas seja estratégico. Entre todos os ensinamentos de Maquiavel, uma regra se destaca, mal compreendida por muitos, mas poderosa em sua simplicidade. Ele escreveu: é melhor parecer virtuoso do que realmente ser virtuoso. A princípio, parece uma traição a tudo o que nos é ensinado, como se ele estivesse nos encorajando a ser falsos ou manipuladores. Mas não foi isso que Maquiavel quis dizer. Ele não estava desconsiderando a importância da bondade. Ele estava expondo uma dura verdade. Em um mundo onde as pessoas estão sempre observando, julgando e competindo, sua virtude pode ser usada contra você. Não porque a bondade seja errada, mas porque a bondade sem cautela se torna previsível. E no mundo real, pessoas previsíveis são usadas. A lição de Maquiavel não era abandonar a virtude, mas protegê-la. Ele estava nos dizendo para usar nossa bondade como um escudo, para não expô-la completamente. Deixe que os outros vejam sua generosidade, sua justiça e sua integridade, mas nunca lhes dê acesso total às suas intenções. Quando as pessoas sabem que você sempre dirá sim, sempre ajudará, sempre perdoará, elas param de ver isso como força e, em vez disso, começam a ver como fraqueza. E é aí que você é usado. Considere um exemplo típico de ambiente de trabalho. Você quer ter sucesso, então se esforça ao máximo, compartilha suas ideias, apoia a todos, esperando por aquele aumento ou promoção que você provou merecer. Mas em vez disso, seu gerente, vendo que você consegue lidar com sua carga de trabalho de forma eficaz, apenas lhe dá mais trabalho e mais responsabilidades, mas sem mais dinheiro ou um título de trabalho melhor. Apenas maiores expectativas pela mesma recompensa. E você fica se perguntando o que fez de errado. A verdade é que você estava muito aberto, muito ansioso para agradar, muito fácil de ler. É por isso que Maquiavel diria: seja virtuoso, mas não ingênuo. Seja gentil, mas não previsível. Mostre seu caráter, mas nunca revele sua estratégia inteira. Aprenda a arte da contenção. Antes de falar, pergunte-se: essa pessoa precisa saber disso ou estou apenas entregando demais? Porque a verdadeira força não é barulhenta, é medida. A lição de Maquiavel aqui é sobre ser sábio, cauteloso, consciente. Em um mundo cheio de oportunistas, a bondade explícita é muitas vezes a primeira a ser dada como garantida. Então, sim, use a máscara da virtude, mas sempre pense como um estrategista. É assim que você se mantém respeitado. É assim que você se mantém protegido. 6. Mantenha seus poderes ocultos.
Se Maquiavel nos advertiu para não sermos abertamente bons, ele também nos alertou para não revelarmos todas as nossas forças ou planos. Em O Príncipe, ele escreve: um homem prudente deve sempre seguir os passos de grandes homens e imitar aqueles que foram supremos. Embora pareça um apelo à imitação dos grandes, Maquiavel está apontando para algo muito mais estratégico. Ele está nos dizendo para estudar as grandes mentes da história, não apenas por inspiração, mas por insight sobre como elas mantinham seu poder. E uma das coisas que elas raramente faziam: revelar todo o seu jogo. Maquiavel compreendeu uma verdade atemporal: mistério é poder. Quanto mais as pessoas sabem sobre você, seus objetivos, seus próximos passos, seus gatilhos emocionais, mais fácil é manipulá-lo. Mas quando elas não têm certeza de suas capacidades ou suas intenções, elas pisam com cuidado. Você cria uma vantagem simplesmente sendo imprevisível. É por isso que Maquiavel adverte contra anunciar sempre suas ambições ou mostrar a extensão total de suas habilidades. Na verdade, as pessoas mais poderosas são muitas vezes subestimadas, e isso funciona a seu favor. Se ninguém o vê chegando, não podem impedi-lo. Se ninguém conhece suas fraquezas, não podem explorá-las. A discrição torna-se um escudo e o silêncio uma arma. Seja em sua carreira ou em seus relacionamentos, seja seletivo sobre o que você compartilha e com quem. Nem todo mundo merece acesso ao seu mundo interior. Maquiavel novamente nos lembra aqui: a maioria das pessoas é movida pelo interesse próprio. Então, antes de confiar a alguém seus objetivos ou vulnerabilidades, pergunte a si mesmo: o que eles querem em troca? Qual é a razão por trás de seu apoio ou sua curiosidade? Às vezes, as pessoas oferecem bondade apenas para se aproximar o suficiente para extrair algo de você. Informações, favores, influência. É por isso que é crucial manter uma parte de si mesmo guardada. Você não precisa ser frio ou distante, mas deve sempre manter uma camada de reserva estratégica. Então, mantenha seus planos em segredo. Deixe suas ações falarem mais alto que suas palavras. Mova-se silenciosamente, mas deliberadamente. Quando você guarda parte de sua força em reserva, as pessoas não saberão o que esperar de você, e essa imprevisibilidade o mantém poderoso. No final, o conselho de Maquiavel é simples, mas profundo. Nunca seja completamente legível. O poder reside em ser respeitado, não totalmente compreendido. E quanto menos as pessoas souberem sobre como você pensa, sente ou planeja, mais difícil será para elas jogarem com sua vida. 7. Comande respeito, não simpatia. Maquiavel não estava interessado em ganhar um concurso de popularidade. Ele estava interessado em vencer. Ponto final. E aqui está o que ele viu. A necessidade desesperada de ser querido torna as pessoas fracas. Elas dizem sim a tudo, evitam conflitos e se tornam tão agradáveis que perdem sua vantagem. Maquiavel nos adverte que este é o caminho mais rápido para ser usado, ignorado e esquecido. Porque, embora ser querido seja bom, ser respeitado é essencial. Isso se liga diretamente ao seu famoso princípio que discutimos anteriormente. É melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. Mas sejamos claros, ele não estava nos dizendo para nos tornarmos tiranos cruéis ou sem coração. Ele não estava pregando o mal. O que ele estava ensinando é algo que a maioria das pessoas nunca aprende: que o amor é inconstante, mas o respeito dura. Você não ganha respeito tentando agradar a todos. Você o ganha mantendo sua posição. Pense nisso. As pessoas que você realmente admira são aquelas que sempre dizem sim? São aquelas que cedem, ficam em silêncio ou distorcem seus valores apenas para se encaixar?
Claro que não. Você as respeita porque elas têm coluna, porque têm limites e porque sabem quando dizer não. É isso que Maquiavel queria dizer. Se você busca aprovação, as pessoas passarão por cima de você. Mas se você impõe respeito, elas pensarão 2 vezes antes de te desafiar. Então, como você ganha esse tipo de respeito? Sendo firme, consistente e centrado. Quando as pessoas veem que seus valores não mudam com o vento, quando elas percebem que você não se deixa influenciar facilmente por culpa ou bajulação, é aí que elas começam a levá-lo a sério. É aí que você se torna alguém que elas não apenas gostam, mas respeitam. Todos nós já estivemos lá, tentando nos encaixar, ser queridos, manter a paz, mesmo quando isso nos custa nossa dignidade. Mas chega um ponto em que você tem que parar de se dobrar e retornar a si mesmo, aos seus princípios, à linha que você se recusa a cruzar. Porque quando você se respeita, os outros o seguirão. Quando você se mantém ereto, os outros ajustam sua postura. E quando você mostra que sua bondade tem limites, as pessoas prestam atenção. A mensagem de Maquiavel não é sobre governar com medo ou dureza. É sobre se portar com autoridade. Então, sim, seja gentil, seja justo, seja generoso, mas nunca às custas do seu autorrespeito. Deixe as pessoas saberem que você está disposto a ajudar, mas não a ser usado. Que você vai ouvir, mas não ser manipulado. Que você é bom, mas não um capacho. Porque, no final, não são os queridos que lideram, são os respeitados. E como Maquiavel diria, essa é a diferença entre ser admirado e ser lembrado. 8. Mantenha-se independente. Em O Príncipe, Maquiavel faz um alerta marcante. Quem edifica sobre o povo, edifica sobre a lama. Em outras palavras, se sua força depende de outra pessoa, seja emocionalmente, financeiramente ou socialmente, você está pisando em terreno instável. No momento em que sua fundação está fora de você, você está exposto, você se torna vulnerável. A solução de Maquiavel: construa a si mesmo de forma que você não precise depender de ninguém. É daí que vem o verdadeiro poder, a autossuficiência. E no mundo de hoje, essa ideia é mais relevante do que nunca. Não se trata apenas de independência financeira, embora isso também seja importante. Trata-se também de independência emocional e social. Essas são as bases nas quais você precisa trabalhar primeiro. Porque se você constantemente depende dos outros para validação, conforto ou um senso de pertencimento, você está entregando seu controle. Mas se você desenvolver seu próprio senso de confiança, seus próprios sistemas de apoio e sua própria força interior, ninguém poderá tirar isso de você. É por isso que Maquiavel acreditava que você deve se concentrar em construir a si mesmo. Isso significa desenvolver suas habilidades, adquirir conhecimento útil e cultivar a força emocional. Quanto menos você precisar dos outros, menos controle eles poderão exercer sobre você. E não, isso não significa que você deve afastar todos ou se tornar um lobo solitário. Significa apenas que você é responsável pelo seu próprio bem-estar. Você faz as regras. Você decide. Esse princípio pode ser aplicado a quase todas as partes da sua vida. Em sua carreira, se você está preso em um trabalho que odeia, mas não pode deixar porque depende desse salário, você está entregando seu poder. Nos relacionamentos, se você depende de outra pessoa para se sentir completo ou emocionalmente equilibrado, ela agora detém a chave da sua felicidade. A percepção de Maquiavel aqui é simples, mas profunda. O verdadeiro poder é a capacidade de se afastar quando necessário. E você só pode fazer isso quando não depende de mais ninguém para sobreviver ou para se sentir completo. Então, se a independência é algo com que você está lutando atualmente, pode ser a hora de dar um passo para trás e refletir. Onde você se sente mais dependente? Comece sua transformação por aí.
Se você sente que não possui habilidades no mundo real que possam ajudá-lo a ganhar por conta própria, considere investir seu tempo em aprender. Faça um curso, aprenda um ofício ou desenvolva um talento monetizável. Seja paciente. A maestria não vem da noite para o dia, mas com tempo e consistência. E a partir daí, a liberdade financeira virá. Se é a dependência emocional que o impede, de seu parceiro, sua família ou seu círculo social, tente descobrir a causa raiz. Pergunte a si mesmo: de onde vem essa necessidade? Por que me sinto incompleto sem eles? Não veja isso como uma fraqueza. Veja como um desafio, uma oportunidade de crescer. Porque uma vez que você desenvolve seu núcleo emocional, uma vez que você se firma em si mesmo, você se torna intocável. No final, a independência não é apenas sobre liberdade, é sobre proteção. Porque quando você é independente, as pessoas não podem usá-lo. Elas não podem manipulá-lo ou controlá-lo. Você se torna sólido, como uma fortaleza construída em pedra. Foi isso que Maquiavel quis dizer. A verdadeira força vem de dentro, e quanto mais autossuficiente você for, mais poderoso, respeitado e inabalável você se tornará. Queridos, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham curtido bastante o conteúdo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like especial que faz toda a diferença. Clica também no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. E sabe aquele botão vermelho de inscrever-se? Então, ele é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Compartilha esse vídeo com seus amigos, que também podem se interessar pelo assunto. Deixa nos comentários o que você achou e qual tema você quer ver nos próximos vídeos. A gente se encontra no próximo vídeo com muito mais conteúdo incrível para você. Um abraço forte, fiquem com Deus e até a próxima.